Bom, aqui nós temos a seguinte sequência, a sequência formada pelos termos A1, A2, A3, até o termo AN, ou seja, uma sequência com N termos. A ideia aqui é como somar todos esses N termos sem necessariamente conhecer cada um deles. Esse é o propósito dessa explicação. Então, vamos lá. O que é esse N? S é a soma de todos os termos, né? Dos N termos. Quais são eles? A1 mais o A2 mais o A3 mais alguns termos não especificados até o termo N, que a gente está somando do A1 até o N. Bem, aqui nós temos a seguinte equação, a equação 1. Vamos guardar essa informação. Agora vamos pegar essa equação 1 e vamos multiplicar cada membro dela, um membro esquerdo e um membro direito. Por quê? O que é Q? Q é a razão da nossa progressão geométrica. É aquele número que a gente vai multiplicar um termo e vai obter o seguinte. Então, agora vamos trabalhar nessa equação. Vamos multiplicar cada membro dela. Por quê? Vamos começar pelo membro esquerdo. Vamos multiplicar SN por Q. Como resultado, a gente vai ter o quê? Q vezes SN. Agora, vamos multiplicar o membro direito da equação por quê? O membro direito da equação tem várias parcelas, diferente do membro esquerdo, que só tinha uma única parcela, o SN. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que multiplicar cada uma dessas parcelas por quê? Então, a primeira multiplicação que a gente vai fazer é qual? É o A1 vezes Q. Mas o que é A1 vezes Q? A1 vezes Q é o valor de A2, porque toda vez que a gente pega um termo e multiplica pela razão da progressão, a gente obtém o termo seguinte. Então, a gente pode escrever A1 vezes Q ou escrever A2, que também é a mesma coisa. Então, a gente vai escrever como sendo A2, o produto de A1 vezes Q. Agora, a gente vai multiplicar o A2 por quê? Quando a gente multiplica A2, esse termo, porque pela razão da progressão, a gente tem quem? O próximo termo, o A3. Então, a gente vai escrever esse produto de A2 vezes Q por como A3. E aí, a gente pode continuar fazendo isso, de forma que se a gente multiplicar o A3 por Q, a gente vai ter A4 e assim sucessivamente. Até o último termo, que é o AN. O AN vezes Q, a gente vai escrever como sendo o produto AN vezes Q. Beleza? Aqui a gente tem a equação 2. Vamos guardar essa equação junto com a primeira. Bom, agora a gente vai fazer a equação 2 menos a equação 1. A equação 2 é o quê? Q vezes SN igual a 2 mais A3 mais reticências mais AN vezes Q, que é a que está de azul lá em cima, menos a equação 1, que é a que está de vermelho lá em cima. Sn igual a 1 mais A2 mais A3 reticências mais AN. Então, vamos fazer a diferença entre essas equações primeiro analisando cada membro, tá? Então, vamos analisar o membro que está à esquerda da igualdade. Vai ser o quê? Q vezes Sn menos o membro da equação abaixo. Isso vai ser o quê? Q vezes Sn menos, vamos colocar entre parênteses para organizar, tá? Menos Sn, igual. Agora, vamos fazer esse processo com o membro que está à direita, nas duas equações, tá? O que a gente está fazendo? A gente está pegando todo o membro da primeira, que é A2, A3, reticências, AN vezes Q, menos todo o membro da direita da segunda equação. Então, vai ser menos, vamos colocar entre parênteses para organizar. A1, A2, A3, AN. Bom, agora vamos eliminar esses parênteses e organizar a equação. Isso aqui vai ficar o quê? Q vezes Sn menos Sn igual a 2, A3 estamos apenas repetindo, reticências, AN vezes Q. Agora, a gente vai fazer menos tudo que está aqui dentro, ou seja, a gente vai ter que subtrair cada uma dessas parcelas. Então, vai ficar menos A1, menos A2, menos A3, menos reticências,
menos a n. Tá aqui, ó, menos a1, menos a2, menos a3, menos reticências, menos a n. Agora, vamos dar continuidade. Vejamos, a gente tem A2 e menos A2. Esses são números simétricos em relação à origem. É o mesmo número positivo e negativo. O A2 é um valor numérico, ele esconde um valor numérico. E esse valor numérico é ele menos o seu oposto. Então, isso aqui vai o quê? Vai dar zero. Aqui, ó, a gente tem o A3 positivo e o menos A3. São números o quê? Simétricos em relação à origem, né? O A3 é um valor numérico, então a gente pode o quê? Cancelar, vai dar zero essa operação. A mesma coisa, gente, vai acontecer com todos os outros números que estão ocultados aqui, que não têm seus valores demonstrados. E aqui, gente, percebam que tem um menos AN. Esse menos AN, ele também vai cancelar com mais AN que não foi explicitado aqui. Mas eles também serão simétricos em relação à origem e a soma dessa operação vai dar zero. Então, por isso que a gente vai cortar. E aí, o que vai restar aqui, né? Depois de todos esses cancelamentos, a gente vai ficar com o lado direito dessa relação entre as equações igual a n vezes q menos a1. Então, vamos agora simplificar essa equação. Nós não mexemos na parte à esquerda. E o que nos restou à direita foi o quê? A n vezes q menos a1. Então, vamos continuar resolvendo isso. Olha, a parte da esquerda, a gente pode explicitar os coeficientes aqui, ó. O número que multiplica Sn, o valor que multiplica Sn é Q. Quando não tem, aqui a gente também tem um valor numérico que multiplica o Sn. Quando não tem, é 1, beleza? Então, vamos reescrever essa equação como sendo o quê? Q vezes Sn menos 1 vez Sn, igual a n vezes Q menos a1. Não mexemos do lado direito. Então, percebam, gente, que a gente tem uma quantidade Q de Sn menos uma quantidade que é 1 vez Sn. Então, na verdade, a gente tem Sn nas duas parcelas. Nesse caso, a gente pode repetir o Sn e o quê? Operar só com os coeficientes, que vão ser quais? Q e 1. E qual a relação entre eles? De subtração, Q menos 1. Então, isso é uma forma da gente escrever essa diferença aí. Bem, vamos dar continuidade à resolução dessa relação entre as equações. Então, o que a gente tem até aqui? A gente tem Q menos 1, que multiplica Sn igual a n vezes Q menos A1. A gente quer descobrir o quê? Uma forma de encontrar o Sn sem conhecer todos os termos da progressão. Então, o que a gente tem que fazer aqui é resolver essa equação de forma que a gente tenha no membro à esquerda somente o Sn, que é o que a gente quer determinar, encontrar uma equação que nos dê o Sn. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente tem o quê? A gente tem Q menos 1 que multiplica o Sn. O que a gente pode fazer? A gente pode passar para o outro lado da equação como? Dividindo. Se aqui está multiplicando o Sn, ele vai passar para cá dividindo tudo que está do outro lado. Então, vai ficar o quê? Sn igual a n vezes Q menos o A1 dividido, não estava aqui multiplicando? Agora vai passar para lá dividindo, Q menos 1. Então, gente, nós conseguimos determinar uma fórmula para obter a soma dos n termos de uma progressão sem necessariamente conhecer todos os termos. Então, por exemplo, a gente quer fazer o somatório dos 10 termos de uma PG. Para fazer esse somatório, basta que a gente conheça o AN, ou seja, o A10, o último termo, que a gente multiplique pela razão dessa progressão, subtraia pelo A1, é necessário conhecer o primeiro termo, e divida pela razão menos 1. Então, ao invés de você sair somando todos eles, o A1, o A2, o A3 até o A10, você pode só utilizando o último termo, a razão e o A1, determinar esse somatório.
Bem, e a gente ainda pode escrever uma outra equação que nos permite determinar o SN. Como que é isso? Olha, o AN, que é o termo geral, o termo qualquer de uma progressão geométrica, ele pode ser escrito, né? A gente sabe que ele é igual ao quê? O A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então, a gente está substituindo o AN pela equação do termo geral. E aí, quando a gente faz isso, a gente fica com A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q menos A1 dividido por Q menos 1. Percebam que aqui a gente tem o produto de potências. Q elevado a N menos 1 vezes Q, quando não tem expoente aparente, é 1. Ó, as bases são iguais. As duas bases são Q. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar as propriedades de potenciação, né? Então, que propriedade? Quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, basta que a gente faça o quê? Some os expoentes, n menos 1 mais 1, que é o expoente de Q aqui que não está aparente. Fazendo isso, o resultado é o quê? N. Então, nós vamos reescrever essa equação de uma forma mais sucinta, que é qual? Nós vamos fazer agora o A1, e aqui a gente realizou a operação de multiplicação de potências de mesma base. Então, o resultado disso vai ser o quê? Q elevado ao expoente n. Nós operamos aqui com os expoentes. Menos o A1 dividido por Q elevado a n menos 1. Agora, gente, percebam que o A1, ele aparece aqui e aparece aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar em evidência o A1, que é o termo que aparece nos dois, e operar só com os coeficientes que multiplicam o A1. No caso, aqui, ó, o que multiplica o A1 é o Q elevado a N. Então, nós vamos escrever Q elevado a N, menos, quando não está aparente, o coeficiente que multiplica o A1 ou o termo literal que houver na equação vai ser o quê? Menos 1. Vai ser 1. Então, a relação entre os dois coeficientes vai ser de subtração. Subtração entre quem? Q elevado a N e o 1. Então, é uma outra forma da gente escrever o somatório dos termos de uma PG.